Hoje no Repórter Setorial você vai ver câncer de mama. Conheça os perigos da doença que é mais comum entre as mulheres. Operadoras de telefonia são multadas pelo Procon de São Paulo. Pesquisa revela: 45% dos brasileiros não praticam atividade física. E ainda, fiscalização. Com radares, número de acidentes de trânsito diminui em Taubaté. Agora, no Repórter Setorial. Operadoras de telefonia celular foram multadas pelo Procon do estado de São Paulo. O motivo foi não informar ao consumidor sobre o bloqueio da internet. A Fundação Procon de São Paulo anunciou que multou as operadoras Claro, Oi, TIM e Vivo em mais de 22 milhões de reais. O motivo da autuação é devido a problemas no bloqueio de acesso à internet móvel ao final da franquia. Segundo a entidade, as operadoras já receberam cópias das multas e podem recorrer da decisão. Elas podem pagar o valor à vista com desconto ou ainda parcelar o débito. Essa é uma punição administrativa por descumprimento do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que as empresas devem oferecer informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. De acordo com o Procon, as operadoras já possuem débitos por multas em outras ocasiões. A Vivo, por exemplo, tem multas no valor de 176 milhões de reais, seguido da Claro, TIM e Oi. As empresas de telefonia informaram que ainda não foram notificadas e que preferem não se pronunciar. Ser resiliente muitas vezes é uma tarefa difícil, mas em alguns momentos isso pode ajudar a superar dificuldades no trabalho. Esse é o comentário do consultor empresarial Adriano Santana. Olá, temos visto cotidianamente empresas em crise, funcionários sendo despedidos, e aí vem à memória agora o termo resiliência. Resiliência é um termo usado no mercado corporativo, onde nos mostra a necessidade de nos adaptarmos frente aos problemas empresariais, aos problemas do dia a dia. Tenho dito que o mercado de trabalho tem ficado conturbado, confuso. Pessoas chegam à fábrica e simplesmente são despedidas, lojas fecham. E aí se faz necessário, cada vez mais, eu ter um comportamento resiliente, um comportamento que faça com que eu consiga resolver os problemas de forma equilibrada e com um controle emocional. Cada vez mais o mercado de trabalho se torna acirrado, global e competitivo. Por isso, a necessidade de que eu tenha um comportamento resiliente, um comportamento emocional equilibrado frente aos problemas de trabalho no dia a dia. Junho é o mês do meio ambiente, mas esse é um tema que merece atenção o ano todo e iniciativas que conservam riquezas naturais precisam ser destacadas. Você já ouviu falar do corredor ecológico? Vamos conversar sobre esse tema com a engenheira ambiental Mariana Ferreira. Ela traz mais informações. Olá, Mariana. Olá. Seja bem-vinda ao Repórter Obrigada, Setorial. o prazer é nosso. Mariana, conta pra gente o que de fato é o corredor ecológico. Bom, o Corredor Ecológico do Vale do Paraíba é uma organização sem fins lucrativos, uma OCIP, que atua na região do Vale do Paraíba na sua porção paulista. Nós iniciamos nossas atividades no ano de 2009, mas a sua formação original mesmo, ela se deu com o pensamento de algumas pessoas envolvidas na área ambiental e florestal, desde 2006, que estavam preocupadas com toda essa degradação que o vale estava sofrendo e as florestas do vale estavam sofrendo. E isso é um projeto que auxilia em que sentido o Vale do Paraíba? O Corredor Ecológico é uma iniciativa que tem por objetivo a restauração florestal do vale, Então a gente incluir florestas nativas onde não existem, só que de uma forma um pouco mais estratégica, Em vez da gente simplesmente sair plantando onde tem área disponível, o Corredor Ecológico criou toda uma metodologia com
com todo um cunho tecnológico, onde a gente encontrou as áreas onde efetivamente a gente teria uma estratégia de plantio muito melhor e assim a gente efetivaria o nosso plantio e essa floresta provavelmente vai ter uma perpetuidade muito maior. Sim, uma iniciativa muito interessante. Sim. E como que se mantém esse projeto Corredor Ecológico? Bom, nós nos mantemos através de doações, né, de pessoas físicas e jurídicas, mas também a gente tem várias instituições que nos apoiam tecnicamente. Então, algumas instituições, empresas privadas, organizações educacionais, elas nos apoiam através de estudos e pesquisas dentro da área ambiental e florestal, para que a gente ganhe cada vez mais conhecimento e melhore os nossos trabalhos. E tem muitos profissionais envolvidos nesse projeto? Bom, atualmente trabalhando no escritório do Corredor, nós somos em 3 engenheiros ambientais, sendo um voluntário, e 2 diretores. Mas a nossa organização, ela é muito bem estruturada, onde a gente conta com um presidente, né? Esse presidente de conselho, são 2 conselhos, um conselho consultivo e um conselho deliberativo, onde a gente tem diversos profissionais atuando de forma voluntária e com uma competência assim extrema. A gente tem uma diretora-presidente e 3 diretores. Interessante. E falando aqui um pouquinho sobre o contexto ambiental do Vale do Paraíba, queria que você, Mariana, fizesse uma avaliação, porque muito se tem falado da crise hídrica, né, dos nossos recursos que estão escassos. Qual que é o contexto ambiental aqui da nossa região? Bom, o Vale do Paraíba ele é um eixo muito importante para o Brasil como um todo, né? Se a gente for pensar, um eixo, né, o eixo Rio-São Paulo, a gente deve passar por ali um pouco mais de 50%, 60% do PIB do Brasil. Então, é uma área realmente de extrema importância. Só que devido à intensa agricultura e agropecuária na região, isso desde a época do café, e também depois a expansão industrial e urbana nessa região do vale, a degradação ela foi assim demais, né? Então hoje a gente tem um vale realmente degradado, a gente tem escassez de recursos naturais, né? Incluindo a água, que é o bem mais importante que a gente tem. A gente está perdendo biodiversidade. E chegou um momento da gente começar a pensar que o meio ambiente, a gente não compete com ele não é nosso inimigo, né? A gente tem que começar a trabalhar junto com o meio ambiente, né? E a floresta, ela não é floresta e desenvolvimento, é desenvolvimento junto com floresta. E só assim a gente vai ter um ambiente equilibrado e qualidade de vida. E tem alguns projetos que já estão em andamento do Corredor Ecológico? Quais seriam esses projetos? Bom, a gente tem plantios desde o ano de 2010, né, em alguns municípios do Vale, mas hoje a gente finalizou um plantio em São José dos Campos de 16 hectares, e agora a gente começa o período de manutenção desse plantio, porque a gente planta e cuida durante 2 anos, né? Porque a gente segue todas as legislações. E daí, e junto com isso, a gente, em andamento, a gente tem alguns projetos em parcerias com algumas instituições educacionais, onde a gente está trabalhando conceitos de qualidade de água e qualidade de recursos naturais, principalmente na bacia do Rio do Peixe, que é a bacia que abastece a represa do Jaguari, que agora vai ser transposta para a região metropolitana de São Paulo. E qual que é o site que a pessoa pode ter mais informações sobre o assunto? Bom, para quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, pode entrar no nosso site, www.corredordovale.org.br. Lá vai ter informações sobre a nossa instituição, documentos, tudo que você quiser saber sobre a gente está lá. Você pode também doar a sua árvore cidadã, né, a partir do nosso programa Arvorecer, como pessoa física. E fazer até um presente comprando um voucher nosso e dar uma árvore de presente para alguém que você queira. Essa árvore ela vai ser cuidada, vai ser plantada e cuidada durante 2 anos e você pode acompanhar esse crescimento dela através do nosso site, que vai ter um mapinha certinho, e também o nosso Facebook, né, Corredor Ecológico, que a gente sempre coloca informações interessantes, todos os dias a gente coloca algum alerta, alguma notícia interessante sobre o meio ambiente na nossa região. Tá ok.
Muito obrigado, Mariana. Obrigada a você. Conversamos então com Mariana Ferreira, ela é engenheira ambiental, falou aqui com a gente sobre o corredor ecológico. Mariana, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Tá bom. O céu fica parcialmente nublado e chove em pontos isolados da região. As temperaturas vão cair no começo da semana em todo o Vale do Paraíba. Confira como fica a previsão do tempo para a sua cidade. São José dos Campos tem dia de sol com muitas nuvens. A semana começa mais fria. A máxima não passa dos 23 graus. Pindamonhangaba fica com o céu parcialmente nublado. Pode chover rápido à tarde. Os termômetros devem registrar máxima de 23, mínima de 12. No litoral, a semana começa com tempo instável. Em São Sebastião, a máxima é de 24 graus. Em Aparecida, as temperaturas variam entre mínima de 8, máxima de 21 graus. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. A doença é mais comum entre as mulheres. Acompanhe na reportagem especial de Renato Donola. A cada 10 segundos, mais ou menos, a gente tem uma célula nossa que ela se muta, uma célulazinha que ela vira câncer, a cada 10 segundos. E existe uma proteção perfeita em cada célula que é para reparar esse dano. Então o câncer de mama, como qualquer outro câncer, ele vem de uma falta de proteção daquele guardião celular. Então onde a pessoa tem aquela mutação e não dá tempo de ser reparado aquele dano pela própria célula e ela começa a se dividir de forma anárquica. Essa divisão exagerada, começa a ser muito desordenada, ela é o famoso câncer. Em 10 anos, o número de casos diagnosticados com câncer de mama aumentou 45%. Esse valor ele tem sido incrementado por vários motivos. E principalmente pelo motivo do diagnóstico feito em maior escala e da expectativa de vida ter aumentado também. Sabe-se que uma mulher, quanto mais velha ela for, a chance dela de ter um câncer induzido pelo hormônio é maior. Hoje, este tipo da doença é o segundo mais comum no mundo inteiro. É responsável por cerca de 22% das ocorrências de câncer. No Brasil, é o câncer que mais mata mulheres e provoca por ano cerca de 450 mil mortes no mundo inteiro. A boa notícia é que o índice de cura também tem aumentado. Se o tumor for descoberto com menos de 1 centímetro, as chances chegam a 95%. Apesar da boa taxa de recuperação, muitos casos só são descobertos no estágio avançado da doença. Por isso, os exames preventivos são tão importantes. Um nódulo de mama, um carocinho de mama, uma bolinha na mama diferente é passível de investigação. A descoberta precoce do câncer pode ser feita por meio da mamografia. No ano passado, o governo investiu 92 milhões de reais, o que representou mais de 4 milhões de mamografias realizadas pelo SUS. O rastreamento do câncer hoje, ele se inicia com 40 anos. Uma mulher com 35 anos deve ter um exame de base já, e a partir de 40 anos de idade, um exame por ano. Esse é o rastreio que a gente pede para a paciente ter. Se ela tem uma história familiar, a irmã dela teve câncer de mama antes da menopausa, ou seja, com uns 40 anos de idade, ela deve começar esse rastreamento, começar a fazer mamografia, que é o que faz rastreamento, a partir dos 30 anos. Mamografia reduz em mais ou menos 30% a mortalidade por câncer de mama. Fatores como menstruação precoce ou tardia, alcoolismo e tabagismo podem potencializar o aparecimento do câncer. Alguns cuidados extras com a saúde são indispensáveis para ficar longe desse mal. Evitar a obesidade após a menopausa é um deles, mas o principal é ter hábitos de vida saudáveis e praticar atividades físicas. Segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos, andar 1 hora por dia, por exemplo, reduz em 14% as chances de se desenvolver o câncer de mama. O estudo foi realizado com 73 mil mulheres entre 50 e 74 anos de idade. O fato de a paciente procurar atenção, cuidado, investigação, uma vez por ano pelo menos, com um ginecologista ou com um médico da família gabaritado para isso, eu acho que serve para descobrir a doença cedo e para ela ter uma chance de cura absoluta também. Daqui a pouco, na próxima reportagem, você vai ver que além do tratamento medicinal, o apoio psicológico é muito importante na batalha contra a doença. O consumo desnecessário contribui para uma degradação ambiental.
hábitos sustentáveis começam na consciência de saber comprar o que precisa. Acompanhe no comentário do advogado Alex Carneiro. Certo autor disse: "Tenho tudo o que preciso para viver." Interessante nessa frase é que esse autor, escritor e missionário, ele tinha uma doença degenerativa. E ele nos leva a pensar acerca de algo que é muito importante ligado à sustentabilidade, o consumismo. Aquela aquisição excessiva de coisas, aquela vontade de ter coisas que não necessariamente precisaríamos. Durante o ano, temos datas que são datas importantes para o nosso comércio e para a nossa economia. Nós precisamos pensar nessas datas de maneira parcimoniosa, econômica, cuidadosa. Por quê? Porque todas as nossas ações, tudo o que fazemos, quer seja na atividade produtiva das empresas, quer seja no nosso dia a dia, produz resíduo, produz impacto no meio ambiente, produz impacto na nossa própria vida. O consumismo, portanto, não é algo saudável. Quero deixar claro que nós estamos falando aqui simplesmente da questão da aquisição de coisas que são necessárias para a nossa sobrevivência e até mesmo para a nossa aparência. Mas quero falar daquilo que excede ao normal e que muitas vezes nós fazemos simplesmente impulsionados pelo ter, impulsionados por uma série de questões que não nos permitem pensar claramente: precisamos ou não precisamos desse objeto, dessa blusa, dessa roupa, deste carro? Neste momento, eu queria convidar você a pensar sobre isso. Você tem tido um consumo consciente ou você tem deixado se envolver no consumismo? Principalmente hoje, quando o consumismo para nós está em todos os lugares por conta da mídia. Muitas vezes não vamos ao comércio, não vamos à mídia, mas a mídia vem até nós e nos apresenta uma série de produtos que podem ser úteis, desde que sejam consumidos de maneira consciente. Por isso, eu queria que você pensasse: você tem sido um consumista ou você tem sido alguém que tem procurado obter coisas que são úteis, são necessárias e que beneficiam você e beneficiam as pessoas que relacionam com você? Essa pergunta é importante. Por quê? Porque, como já dissemos no início, tudo o que fazemos e tudo o que consumimos sempre gera resíduo. Daqui a pouco você vai ver. Acidentes de trânsito em Taubaté diminui em 25%. Motivo? A fiscalização através de radares. Logo depois do intervalo.